Vamos ver se tá orcando. Aí sim. Tem alguém por aí? Está todo mundo atrasado. Bom, dá um tempinho, né? Ainda falta 1 minuto para 7. Vamos ver. Olá, boa noite. Os treinamentos da terça-feira, às 19 horas, são sobre MTT, tá? E hoje vai ser a continuação de uma review de um torneio da Gabriela, que é uma das membros do fórum da IntelliPoker. Boa noite, galera. Dá uns minutinhos pra ver se chega alguém, né? Faltou 1 para 7 ainda. Então, vamos esperar. Hoje é a parte 3, eu tava dando uma olhada no tamanho da review. Ainda tem muita mão pra gente comentar, então eu vou tentar passar um pouco mais rápido pra não ficar maçante, né? Porque senão a gente gasta muito, a gente investe muitas aulas nessa session review e acaba ficando meio chato, né? Eu vou falar um pouco mais rápido das mãos, vou comentar as mãos que a Gabi jogou, né? E vou tentar chegar até perto da mesa final hoje, para deixar para a próxima aula a mesa final somente. Tem bastante mão ainda, e a gente já usou 2 aulas para fazer essa review, né? Daí eu troquei, inclusive, né? A aula semana que vem ia ser sobre comentário de mãos, né? Dos membros do fórum. Aí eu falei com o pessoal lá da Intel, o Xande me autorizou, e a semana que vem a gente vai falar, vai dar continuidade para não quebrar, né, a review. Aí a gente comenta a mesa final. Vou tentar dar uma aceleradinha hoje para ver se a gente consegue ver mais mãos, né? Eu vou tentar não me estender muito nos comentários das mãos, porque a gente acaba às vezes falando muito tempo. Uma mão ou outra, mas é óbvio que se vocês tiverem dúvida ou quiserem comentar alguma coisa, só mandar aí no chat e a gente conversa. Boa noite, Malu, boa noite, Márcio, Rodinho, Duartezinho, boa noite, galera da Talo 668 de Esmai. Boa noite para vocês, obrigada por vocês estarem aí comigo hoje novamente, tá? A gente vai continuar a session review da Gabi. Vou começar já, não vou dar um tempinho como normalmente a gente faz, para tentar utilizar de maneira melhor o nosso tempo. Só queria comentar com vocês quem aí chegou a jogar algum torneio da Inter Series que rolou, né? A série de inverno que teve no PS. Eu joguei alguns torneios, não teve forra, mas fui bem. No Main Event eu joguei o LoL, joguei... Acho que eu cheguei a comentar, né, com vocês. Foi bem legal, achei muito massa. Tomara que o PS faça mais torneios, séries desse formato. Que tenha não só torneios mais caros, mas que tenha para todos os fields, né? Tinha bem barato até muito caro, então achei muito legal. A Malu tá perguntando se eu costumo jogar os MTTs Women's do PS, aqueles que são só para mulher, de 11 centavos e 55 centavos. Queria saber se é normal ela ser mais calling station que em torneio normal. Malu, agora eu não jogo mais, mas quando eu grindava, eu cheguei a jogar assim. Esse de 11 centavos eu nunca joguei. O de 55 centavos eu cheguei a jogar assim. Eu jogava o de 5,50, o de 11, um que tinha de 8,80.
É o que acontece, Malu. Em geral, né, como você mesmo pode perceber, as mulheres costumam não jogarem muito. E as poucas que jogam nem sempre gostam de estudar. Vocês mesmos podem ver que aqui, né, no nosso treinamento tem você, a Gabi, a Cida, né, que às vezes aparecem, e uma outra a mais, sabe? Normalmente as mulheres costumam jogar muito pouco e não estudarem muito. Então, o field desses torneios que são exclusivos para mulheres no PS tende a, nesses mais baratos ainda, tende a não ter meninas que estudam muito, Malu. Então, o que acontece? A tendência de jogadores que são novatos, né? É essa daí mesmo, né? Se irem Calling Station, pagarem para acertar, quando não acertar, foldar. O primeiro estágio, eu acredito, na minha opinião, de quem aprende a jogar poker é essa ideia aí, porque não tem muita noção de quantas vezes a gente consegue acertar o flop, não tem a malícia e a compreensão matemática do jogo. Então acaba jogando apenas as cartas que estão na mão dela, né? Então ela pega as cartas e tende a pagar muito e se não acertar no flop, foldarem mais, né? Então é normal sim, Gabi. Gabi não, desculpa, Malu. É legal você ter essa visão, que você consegue explorar isso nas meninas, né? Tentar ver pós-flop, como elas reagem e vai fazendo note, que a tendência é que essas meninas joguem sempre esses mesmos torneios, então você vai encontrar com elas sempre. E você vai acabar compreendendo a tendência de cada uma delas. Então, se ela paga muito pré-flop, pós-flop, se ela não acerta, ela folda, você consegue jogar muito bem, né? Jogar praticamente todas as mãos e se betar 100% das mãos, porque quando ela não acertar, ela vai foldar. Beleza? Boa noite! Gran Fendrick tá falando que finalmente conseguiu assistir ao vivo. Aí sim, seja bem-vindo. A gente vai continuar um review aqui de uma membro do fórum, tá? Espero que você esteja aí mais vezes. O Duartezinho tá comentando também que ele acredita que deve acontecer, né, as meninas serem Calling Station, porque tem mais recreativos do que regulares, e não ser homem ou mulher. Sim, eu concordo sim, Duartezinho, isso aí mesmo. Boa noite, Cirilo, seja bem-vindo. Então vamos meter bronca, galera. A gente parou nessa mão aqui, tá? Que foi do Asi 3 Suited. Boa noite, Cláudio. A gente tá começando a aula agora. Bora lá continuar, tá? Boa noite, JCS. Não é impressão sua, não. A Malu tá falando que achava que era só impressão sua. Não, não é. Você pode perceber que nos torneios bem baratos, essa é a tendência. Pensem em vocês, sabe? Em você, Malu. Quando você começou a jogar, como você jogava? Eu era assim, eu pagava, se eu não acertava, eu foldava. Eu só apostava quando eu tinha mão boa, quando eu não tinha, eu limpava. Então isso é uma tendência de quem tá começando, né? E quem joga muito baratinho assim, normalmente é recreativo mesmo, né? Danilo, boa noite. Bora lá, galera. Eu tô meio resfriada hoje, na verdade, rinite, essas coisas, então talvez minha voz esteja meio de pato. Me desculpem aí. Bom, vamos lá então. Um blind, né? Acho que é ok aqui. Vou pagar pra ver, todo mundo grande. Vou dar mesmo. Aqui, galera, aqui que eu acho. Eu acho que dá pra tribetar, tá? O que tem menos fichas é o botão, que tem cerca de 20 blinds. Ele não tem muita ação, a tendência é que ele dê all-in ou que ele fold. Não acho que tenha muito trap, né? Mãos muito boas no range dele pra dar só call. A tendência nessa fase do jogo é que se ele tivesse uma mão muito boa, ele tribetasse, tá? Então eu acho que ele tem uma mão razoável que ele ainda folda. Eu acho que dá pra tribetar aqui e foldar, né? Porque daí se ele chovar, eu já não acho que ele tenha porcaria. Mas eu acho que em geral o range dele não é muito forte, não. Então acho que dá pra tribetar. Se ela não quiser jogar, acho melhor foldar. Não gosto de completar, tá? Acho bem ruim desse call. Muitas vezes você vai estar dominado, você não vai saber muito bem como jogar. Não gosto. Foldar. Tiverem alguma dúvida, tá? Comentem aí. Bem ruim esse limp, tá? Não gosto. Como eu já falei pra vocês, acredito que toda mão que a gente vai jogar, a gente tem que entrar de raise.
Valete 6, mesmo sendo suited, não é uma mão que joga bem. Nós somos os segundos a falarmos aqui. Tem 4 pessoas para falarem depois de nós. Não gosto, ainda mais... Meu, tem que foldar, tá? Como jogado aí, eu só dou call. A gente não tá representando o valete, né? Porque a gente limpou. Então, eu acredito que o Big Blind aí pode, às vezes, sair betando 10 ou mão pior. Então, a gente não tem muito valor dando raise, porque a gente não toma call de mão pior. Então, não gosto. Prefiro só dar call, tá? Ainda mais que a gente tem um backdoor de flush draw, tem 3 de espadas, que nós temos a chance de fazer ainda o flush runner. Acho que é bem ruim dar raise aqui. Não vejo mão pior pagando. Prefiro só dar call. E agora, né? Tem que pagar a primeira, né? E ver como funciona. Como que continua. Não acho que ele faria isso com o quê? 2 pares? Trinca, talvez? Tem que foldar. Olha a situação, sabe, gente? Que a gente se coloca, mais uma vez, que eu sempre falo, né? De a gente se colocar em situação desnecessária, né? Primeiro, tem que foldar esse valete 6, né? Pra flop. Segundo, nesse flop, não tem necessidade nenhuma de dar raise, tá? Aí a gente já fica meio perdido na mão, que a gente não entende muito bem qual é a range do Burim, né? É bem complicado. Olha quanta ficha a Gabi perdeu nessa mão, né? Desnecessariamente, tá? Raise, né? Fold. A gente vem numa sequência aí de mãos jogadas mal e que perdemos. Então agora é uma hora, gente. Isso é legal a gente pensar um pouquinho, tá? Lembra que eu falei pra vocês? Acabou de tomar uma bad, jogou uma mão que você viu que jogou mal. Tenta não se envolver em spot desnecessário já em seguida. Dá um tempinho, porque a tendência é que a gente se exalte e nem sempre a gente toma a melhor decisão. Então a gente já jogou aí várias mãos que jogamos mal. Então, espera um pouquinho, não joga, não fica pagando tribet, tenta esfriar um pouquinho a cabeça, não se envolve em spot desnecessário para não acontecer o que aconteceu, né? Perdeu bastante ficha. Então agora é relaxar. Que tem que foldar, tá? Mais uma vez, como eu acabei de falar, vindo dessa... Em geral, dá até pra abrir, tá? Esse 5-3 suited. Se é uma mesa que não está muito movimentada, que os caras não estão pagando muito, tá? Numa situação dessa, sim. Nessa situação específica, é fold, tá? Como eu disse, a gente já tá vindo de uma série aí de mãos que a gente tá jogando mal. E ainda, novamente, a Gabi limpa, que é bem, bem ruim, tá? Isso aí. Bom, boa noite, André, seja bem-vindo. O Cláudio tá falando que tem que evitar para não entrar em tilt, né? Então, o que você vai representar aí, entende? Tipo, tá, legal, tem que apostar, né? Mas se você tá jogando contra um cara que pensa o mínimo, você não sabe, não faz sentido nenhum, tá, galera? Tomem muito cuidado com isso, o que vocês estão querendo representar, tá? Boa noite, Valdeir, seja bem-vindo. A gente já começou a aula aqui. O cara já percebeu que o Burim e a Gabi estão limpando bastante, né? Mas em geral, não sei se ele vai dar raise aí com air, tá? Com mãos ruins. Eu acredito que o range aí que o Rios dá raise é um range forte, tá? Porque é muito mais fácil para ele completar, né, o blind e ver o flop de graça do que dar raise numa posição que é ruim. Ele sabe que ele vai ser o primeiro a falar, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado para jogar essa mão aqui contra o Rios. Devil Louco, boa noite, seja bem-vindo. Pela situação que tá passando aí, a gente tem até posição contra o Rios, tá ok, a Gabi preferiu fletar. A gente tá, como eu disse, a gente tá se colocando numas mãos meio estranhas, assim. O SIC de fletar essa mão, difícil de dar só call pré-flop nessa mão,
é que nem sempre a gente vai saber se quando a gente acertar o as é bom. Então a gente tem que tomar muito cuidado se a gente resolver jogar essa mão dando call. Perceber o tamanho do size que o Rios vai fazer quando bater o as e caso a gente acertar o as, tá? Pra não perder muita ficha, porque tem as, tem muita combinação de as na mão dele. Como eu falei, na minha opinião, o range dele não é... As mãos que ele dá raise aí não são mãos muito fracas. São pares, são ases com kickers bons, são cartas, são brothers, né, na minha opinião. Eu acredito que mãos suited connectors baixos, como 7-8, 9-10, esse tipo de mão, ele tende a só dar call e ver o flop, não tende a dar raise, tá? A Gabi sendo easy, né? Se é as, 6 as high aí, as no flop, sem ela ter feito segundo 2 pares, ia ser bem difícil de jogar, né? Como eu disse, o range do Rios, na minha opinião, é um range forte. Então eu não vejo muito draw aí nesse flop que acerte o range dele, tá? Então, como eu falei, eu acho que se ele tivesse mãos como 8 e 9 suited, 10 e 9 suited, que acerta aí esse flop, ele não ia dar raise, ele ia limpar. Então, eu acho que tem mais pares e cartas altas no range dele. Ou seja, eu não vejo o valor da raise aqui, tá? Eu daria a call novamente. Mesmo sendo 6 e 7 próximo e tendo duas de paus, eu acredito que a nossa mão tá muito à frente do range dele. Então, aqui eu não daria a outra. Eu só daria a call. Não gosto desse raise da Gabi. Apesar que ela tem... Desculpa, gente, eu vacilei, tá? Eu não... Passei desapercebido no stack dela. Com esse stack tem que dar tem que chovar mesmo. Desculpa, foi vacilo meu. Eu tava olhando o chat e não prestei atenção. Boa noite, Luiz. Tudo bem? Você, Alexandre? Boa noite, galera. Valentim, Márcio, Kinu... Kinito? Não sei ler seu nick. Desculpa. Perdão, tá, gente? Ele apostou 10.500, a gente tem 24. É chove mesmo, desculpa. Se ela tivesse mais fichas, aí eu acho nice só da call, como eu tinha dito, tá? Aí tem que chover mesmo. Olha o lance que eu falei de ter um as, de tomar muito cuidado em jogar esse as, tá? Que a Gabi quis jogar só dando call. Se bate o as só no flop, a gente tem que tomar bastante cuidado. Por quê? Porque a tendência é que ele tenha mãos melhores que a nossa, inclusive ases mais fortes. Então, é por isso que é difícil fletar esse tipo de mão nessa situação, tá? Vocês conseguiram entender essa ideia do range que eu acreditei aqui que o Rios teria? Vocês não responderam, significa que sim, né? Aqui fez mini raise, né? Ele tem aí um pouco mais de 20 blinds. Em alguns torneios, tá? Eu gosto de tribetar e dar call se o cara é muito agressivo. Nesse caso, o cara não é muito agressivo, né? Se a gente resolver jogar tribetado aqui, tem que foldar, eu acho, pro chove dele, porque aí a gente vai estar no flip. Eu não acho que ele vai chovar 9-9 menos. A tendência desses caras não é essa, eu acho. Nesses torneios mais baratos. Pelo que a gente tem visto nas reviews, os caras não estão muito locks, né? Tinha um cara que era muito, muito lock, que deu uns calls bizarros na Gabi, mas ele acabou caindo já. Então, essa altura do campeonato, os caras não estão muito loucos, assim. Tem um outro, mas não em geral, pelo menos na mesa dela. O Dartzinho tá falando que daria raise pelo fato da imagem tá dura. Você tá falando no 10-10, Dartzinho, pra flop?
quanto ao 10-10, se for isso, né, de tribetar, o que é legal tribetar aqui às vezes? Porque a gente representa o nosso range, né, que é 10-10 se a gente acertar, ou se vierem cartas menores que 10, se vier uma maior a gente consegue blefar algumas vezes, né. O legal de tribetar é isso, que a gente representa o nosso range e o range que a gente não tem, que a gente supostamente tem. E porque eu não pagaria o chove, caso ele chovasse, porque eu não acho que ele vai chovar 9-9 menos. Eu acho que tem aí cartas que a gente tá flipando ou perdendo. O SIC disso, né, de fletar, é que, como eu disse, fica meio perdido, tá? O foda é que o... Desculpa. O problema é que tem muito as no range dele. E a gente não tem paus, né, como defesa. A gente fica muito vulnerável. Eu acho que, em geral, se a gente dá call na primeira... O Luiz está perguntando, no caso dele na C-bet no flop, seria um ponto do as flop ou flush draw? Eu não entendi sua pergunta, Luiz. Você está perguntando se por ele ter se betado, se seria por ele ter acertado o as ou o flush draw? Pode ser qualquer coisa, né? Como a gente disse, eu acredito que tenha bastante as no range dele, é óbvio isso. Se ele tivesse acertado o as, ele pode estar se ele pode estar se betando, porque ele pode extrair de cartas como flush draw, tem straight draw também, né? 8 e 7. Ele consegue extrair ainda, ele consegue extrair de as pior, porque como ele mesmo viu, a Gabi na mão anterior que jogou tinha as e 7, então ela tende a pagar com esse tipo de mão, com ases piores, né? Sem falar que também tem os blefs, né? Ele pode muito bem aí estar apostando, se betando por blefe, né? Que o as tem mais no range dele do que no range da Gabi, então ele pode estar representando também, né? O Gui tá falando que daria o primeiro copo, que ele vai se libertar todas as vezes. Eu também acho, como eu disse, né? Ele pode estar apostando aí por valor, querendo extrair de um as pior ou de flush draw. E pode estar também querendo representar, porque ele tem muito as no range dele, como a gente já viu, né? O Cirilo tá falando que daria a fold. Eu acho que dá pra pagar a primeira. Por que eu acho que dá pra pagar a primeira? Óbvio, porque ele vai se betar muitas vezes, mas porque não machuca o nosso stack e deixa ele numa situação bem desconfortável, né? Se a gente paga a primeira, ele não tem mais stack praticamente para dar a segunda e foldar. Então ele não vai continuar blefando essa mão se ele não tiver o as. Se ele na minha opinião, tá, galera? Mas se alguém, como alguns aí de vocês falaram que foldaria o 10-10 e tal, falando, não, Renata, acho que ele é muito duro, ele só se bete se ele acertar o as. Beleza. Mas do meu ponto de vista, acho que não. Acho que ele vai apostar quase sempre. E ele não tem stack suficiente para continuar blefando no turn. Então, se ele não tiver o as, ele não vai continuar blefando no turn. E pra gente não vai machucar pagar 4K. Aí eu foldo, porque, na minha opinião, ele não vai fazer isso, tá? Sem o as. Ó, olha que legal também sobre outra coisa que a gente tinha falado já em outros treinamentos. A Gabi tá perdendo muito spot, né? Muita situação de tribet por blefe. Aí o que acontece? Se a gente só tribeta quando a gente tem valor, a gente vai tribetar muito pouco, porque as chances de a gente pegar mãos muito fortes são pequenas. Aí quando ela tribetar, todo mundo vai saber que ela tem uma mão muito boa e vai foldar, tá? Então, por isso que é importante a gente tribetar algumas mãos que não são tão fortes. Colocar essas mãos que não são tão muito fortes no nosso range de tribete, pra gente conseguir extrair quando a gente tiver mãos muito boas. Porque se a gente tribetar só quando tiver muito boa, os caras vão perceber, tá bom? Tipo aquele rei 10 que eu cheguei a comentar com vocês agora há pouco, uma mão que ela deu call, né? Que eu acho que era um spot legal pra tribetar. Se ela tiver a dinâmica de tribetar de vez em quando, não é sempre, mas
ter uma frequência de tribet maior do que a que ela tem, quando ela tiver esse tipo de mão dama-dama, ela vai poder tribetar sem que o cara fold, tá? Tá bom, Renata, mas eu ainda não consigo tribetar com mãos muito fracas. Eu só tribeto quando eu tenho mãos muito fortes. Vala, vala, dama, dama, re, re, ais, ais. E aí? E aí dá call, gente. Engana o cara. Se você tribeta muito pouco, o cara vai perceber que você tá tribetando quando você tem mão muito forte. Quando você tiver uma mão muito forte, dá só call. Tá? Que é esse caso aqui que a Gabi tá jogando, tá? Ela tá no cutoff, o cara abriu do TG. Se ela tribetar aqui, a gente já viu isso, tá? Range, lembra que a gente viu? Sobre range de tribete contra o TG, e dama-dama não tá nesse range. Por quê? Porque se a gente tribetar aqui, o cara só vai dar outra, chovar ou, enfim, se envolver com mãos muito fortes. Rei, rei, ais, ais, tá? Eu foldo vala-vala nessa situação, gente. Se eu tô no TG e abrir, um cara que não tribeta muito me tribeta, se eu tiver pot odds pra dar call, pra trincar, eu dou call. Se não, eu foldo, tá bom? Então, se eu sou a Gabi, como ela tá jogando aqui, com esse showdowns que ela teve, com essa porcentagem de tribete, é só call, tá bom? Do meu ponto de vista, tá? Ó, o Duartezinho concordou comigo, falou que jogar em posição contra aquele Reis ali não é mal, também acho. Não, o Kinito tá falando, não sei se ele fala assim, seu nick, desculpa, se você puder escrever como fala. Ele tá falando que não consegue tribetar com esses blinds altos. Que early game e mid game, tribete de boa, mas depois trava. Começa a treinar, Kinito. Aê, valeu. Kinito, começa a treinar isso. Entra em torneio muito baratinho, que você não tem receio, para se habituar ao torneio play money mesmo. Tenta jogar um pouquinho mais sério. E tenta treinar isso, é treino, tá? Se você tem esse receio, tá falando que trava, imagina os caras contra a sua tribete. Eles têm medo também. Então a gente tem que explorar isso. Às vezes o nosso medo é o medo do adversário também. Então vamos reagir. Como que a gente vai pressionar ele? O que ele tem mais medo? Ele não sabe reagir a uma tribete. Então bora tribetar. E é como eu falei várias vezes aqui. Eu pelo menos, tá? Só aprendo quando eu pratico. Quando a gente tá ali na situação e se coloca na situação. Renata, eu não sei tribetar um rei 10 off, porque se eu tribetar e não acertar, eu não sei o que eu vou fazer. É prática, a gente já viu ranges, a gente já tem uma ideia de como o cara joga, a gente tem mais ou menos uma ideia de quais mãos ele vai se envolver ali pagando a sua tribete. Se bater o flop e não tem a ver com o que você acredita que ele possa ter, continua apostando. Ai, Renata, mas ele só paga quando ele acerta. Eu tribetei e ele pagou. Eu se betei ele pagou. Não tem problema, foda, não é vergonha nenhum, gente. Mas se coloquem na situação, tá, Kinito? Tenta pressionar isso. Tenta superar isso aí, que eu tenho certeza, velho, que você vai conseguir ir longe. Normalmente nessa fase do torneio, quando os blinds estão mais altos, eu tô falando porque eu me identifico com você, tá? Durante muito tempo eu tive muita trava nisso. Aí o que acontecia? Eu chegava bem lá na retinha final, ali nos blinds mais altos, e ia derretendo, porque o blind subia, o antes subia, não vinha valor para eu tribetar, eu não me envolvia nesse spot, ia derretendo, ficava short da all-in e caía. Isso era o que acontecia. Aí eu comecei a treinar. Várias vezes deu errado. Caí muitas vezes fora do ITM, caí muitas vezes em bolha, mas quando eu cheguei bem, tinha ficha e consegui desenvolver. Então é importante isso, que vocês se coloquem, tá? Na situação. É importante chegar com ficha na reta final para cravar, que essa é a nossa ideia. Nossa ideia não é ficar ITM, é cravar torneio, né? O Darkzinho tá falando, se ficar agressivo também, tem que balancear e ver os tipos de jogadores que estão com vocês. Sempre, isso é sempre. Independente do torneio e da fase do torneio, saber contra quem vocês estão jogando é muito importante. Qual é o perfil do cara, se ele paga muito, se ele é muito agressivo, se ele é muito call station, se ele tem medo, se ele não tá nem aí.
quer ir pro chão, tá? Isso é treino mesmo. Estudem ranges. Olhem os torneios de vocês. Isso é muito importante também. Enfim, bora lá, que eu viajei aqui na maionese. Então aqui, nessa situação do dama-dama, como a Gabi não tá tribetando muito, se ela tribetar, a tendência é que todo mundo fode, porque ela tribetou faz uma vida. Então eu acho legal fletar aqui e vamos jogar, vamos ver qual vai surgir a situação e a gente vai adaptando. Caraca! Não gosto mesmo. É muita ficha, né? Pra chovar, são muitos blinds. Vamos ver se tem alguém muito short. É 1.600 o blind. Não tem ninguém muito short. O cara que abriu tem mais de 20 blinds ali. Ele só vai dar call ali com o quê, gente? Dama, ela tem... É mais difícil, mas pode ser. Dama, rei, ais, e rei, tá? Ou seja, é uma situação horrível pra gente. Sempre pensem nisso, tá? Quais mãos o cara... O que você quer? Que o cara te pague com o quê? Com 10-10? Será que ele vai envolver tanta ficha assim e a vida dele no torneio? Não, né? Então, não gosto nem de tribetar, muito menos de chovar, porque a gente não toma call de mão pior, basicamente é isso, né? Quando a gente toma call, as chances é que a gente esteja perdendo, obviamente. Então, bem ruim, não gosto. Foldou. Mais uma daquela situação. Ó, o Burim tá limpando toda hora, né? Eu acho que já dá, mesmo a gente estando fora de posição, acho que dá pra jogar contra ele, né? Dá pra dar um raise aí, uma cibet e ver como funciona, né? Porque ele limpa, a gente não vê ele dando raise, a gente não vê ele continuando na mão, ele não tem showdown. Então ele é muito passivo, só que pós-flop ele folda. A gente já tinha visto isso nas outras reviews. Eu acho que contra ele dá pra dar um raise aí. Não precisa ser um raise alto, só pra isolar mesmo, pra jogar contra ele. E se betar flop, eu acho que é uma nice. É um board bem ruim, né? Esse flop pra se betar com o Big Blind junto e com o range do Burim também, né? Somos contra 3. Somos 3 na mão. Tem 2 de copas, é bem complicado. Aqui eu prefiro continuar isso aí. A gente tem valor de showdown. Eu acho que tem que jogar mais passivo mesmo, como... Então, cara, olha só, como ela deixa distrair, na minha opinião. Acho que se ela dá raise pra flop, se beta, essa mão não acaba, sabe? Como foi check-check até o river, tipo, não tem valor nenhum mesmo. Tem que betar um blind, olha lá pra ver se toma call de, sei lá, par de 9. Um negócio... Par de 9 não limpa, né? Sei lá, par de 6, que seja 5, 7, alguma coisa assim. Au! Então, não, né? Como a gente já falou bastante, e vocês puderam perceber isso que eu sempre falo. Pra jogar de limp tem que ser situações específicas. Em geral, não limpe. Você não sabe como jogar? Não joga. Folda, tá? Se você... Ah, Renata, mas eu quero jogar essa mão, minha mão dá sorte, não sei o que. Eu sou contra esse tipo de coisa, mas beleza, qualquer mão que você queira jogar, dá raise. A Gabi tá no botão, gente. Vocês já perceberam que o Shark Week aí, ele reveza, né? Ele limpa e dá raise. E aquela vez que ele deu raise, ele foi pro chão, deu as duas e tal. A tendência é que, quando ele limpa, o range dele é fraco. Quer jogar contra ele? Renata, percebi um leak, né, do Shark Week, e ele limpa quando ele não tem nada. Eu quero explorar isso. Dá raise, gente. Você não vai explorar o cara limpando, porque você vai ter que jogar contra mais 2 aí, porque o Small Blind a tendência é que ele complete também, e o Big Blind vai continuar aí na mão também, né? Fica mais difícil você blefar contra 3 do que contra 1. Em geral, a Gabi perdeu muita ficha com esses limps, isso é algo que ela tem que melhorar bastante. É bem ruim.
aposta, né? Já que tá aí, faz aí uma merrequinha, 3.000, sabe? Pra ver se consegue extrair alguma coisa. Extrair alguma coisa não, desculpa. Fazer eles foldarem, né? Um flop monotone tem no nosso range, né? Como ela limpou aí dama duque de espadas, ela podia ter dama duque de ouros. Mas em geral eu nem jogo pré-flop, tá? Essa mão. Bem ruim. E outra coisa, gente, bora lá. Se a gente limpa o dama duque suited aí, a Gabi não tá querendo acertar o quê, né? Sempre quando eu falo pra vocês, a chance de nós acertarmos alguma mão no flop é de cerca de 30%. Se a gente ficar esperando acertar a flop, a gente vai morrer, tá? A gente não vai ter ficha. Então, quando a gente vai entrar numa mão, é ideal que a gente tenha um plano para que se a gente acerte e algum plano para que se a gente também não acerte. Os caras deram muita goela aqui de que eles não têm nada. Eles limparam pré-flop, deram check flop, check turn. A Gabi tem posição, eles estão falando, levantando a plaquinha do me blefe, por favor, que eu quero jogar a próxima mão. Não acertei nada. Pelo amor de Deus, aposto um blind pra ir pra próxima mão e ninguém pagar, sabe? E ela teve, apesar de todas as oportunidades, ela ainda não conseguiu blefar. Então, a única forma dela puxar essa mão era dessa forma, blefando. Ela teve todas as situações possíveis em benefício dela, ela não usou. Então, prestem atenção nisso também, tá? Se você não acertou a mão, não tem chance nenhuma de fazer um jogo bom. Às vezes a situação de você puxar por blefe é grande, que foi essa situação aí, ela não soube aproveitar, né? Bem ruim, muito ruim. Ó, o único que tinha horário big, e se ela posta no flop, ele não vai pagar com 6, com flush draw em 6, né? Perdeu a oportunidade aí de ganhar quase 8k. Ó, aqui já é uma situação, tudo bem que é 6 max, né? Então a gente pode jogar mais mãos do que a gente joga normalmente. Só que vocês têm que tomar muito cuidado com os stacks que eu sempre falo, né? O botão e o small blind já estão aí com menos de 20 blinds, estão na zona aí do cuidadinho. Então tem que tomar um pouco mais de cuidado. Acho que dá pra dar um raise sim, a Gabi tá jogando, apesar... Isso é muito sick, porque ela tem jogado muita mão, só que a maioria das mãos que ela tem jogado, além dela ter perdido, ela tem limpado, né? Os caras, em geral, né, nesses torneios mais baratos, eles não lembram se você entrou de limpo, se você deu raise, né? Eles lembram normalmente se você tá jogando muita mão ou não, e se você tá agressivando muito. Se você tribeta muito, talvez eles lembrem de você, né? Não sei se vocês concordam comigo. Mas se você dá raise ou limpo, acho que a tendência é que não lembrem muito. Então eles sabem que ele tá jogando muita mão. Rei Valete é uma mão que joga bem? Mas será que do TG, sendo off, né? Contra mais pessoas ele vai jogar bem? Tomem cuidado, tá? Eu acho que a gente agora, a Gabi, né, nessa situação, tem que tomar um pouco mais cuidado. Acho que é hora dela ficar tranquila e jogar mãos melhores, em posições melhores. Porque ela tem perdido muita ficha, ela tem jogado mãos de forma inadequada. Então tem que tomar cuidado, tá bom? Pelo menos ela deu raise. Os dois shorts pagaram. Ela vai jogar contra os dois shorts. Aí, olha quanto tem no pote. 14k. Um tem 30k e o outro tem 20k. Então já fica bem sick, né? A Gabriela tá perguntando qual é o buy-in. É 55 centavos. Então é bem sick ela se betar nesse flop, sabe? Ela não tem espadas, acho que qualquer espada eles vão tolar, par baixo eles vão tolar. É uma situação bem cômoda, né? O Shark Week facilitou aí a situação pra Gabi. O Saulo praticamente não tem jogado, né, irmãos? Tem jogado muito pouco, a gente não viu muita ação dele. Eu acho que é legal esse tipo de mão jogar bem, joga bem. Eu só jogaria ela se eu estivesse no Big Blind, porque eu já paguei um blind, é um blind a mais.
E é uma mão que joga legal. No Small Blind, nós vamos ser os primeiros a falar. É uma mão bem... É uma situação difícil. A gente vai ter que investir mais fichas, né? Então, eu foldaria essa mão. Não gosto de dar call, mesmo jogando em pot multi-way. A Gabi, como tem uma mão muito boa, né? Uma conta muito boa, é óbvio que ela vai acertar o flop. Checamos, né? Isso aí. Vamos lá, vamos pensar. Bom, o Burim, não sei se vocês lembram, mas ele tava jogando bem passivo, né? Ele limpava e foldava flop, né? Vocês lembram disso? E agora ele deu uma burdoada aí, né? Tudo bem que ele tem posição, mas eu acho que algum valor ele tem, no meu ponto de vista. Deixa eu pensar se dá pra dar raise aqui. Então, o Duartezinho tá falando call. Acho que ele pode ter acertado a dama. Então, o que ele acertou, André, a gente não sabe. O que a gente sabe é que ele tem algum valor. O que ele pode ter? Uma série de mãos. Ele pode ter trincado, ele pode ter top pair, ele pode ter 2 pares, né? Ele pode ter muita coisa aí. Pode ter draw. Eu tô pensando, Duartezinho, se a gente consegue... Ó, vamos ver o que o Duartezinho tá falando. Os range dos outros não são muito de ter alguma pedida. Sim, são ranges fracos, né? Talvez alguns as X e conectado acima de 10. O Devil tá falando que tem que colocar na porta. O Gabriel tá falando, Reis, acho que é ruim nesse vala 8. Turn já tem SPR pra ele chovar. Quando a gente dá Reis e tira os outros dois, quase sempre dá mão. Sim. Sim. A ideia de dar raise aqui é de jogar só com o burim. É óbvio que se a gente der outra aqui, né, da check raise, o small e o big blind vão sair quase sempre, né? O Gabriel tá falando que nesse bainha a galera vai largar por Brock e muitas outras. O Cláudio tá falando, acho que ele está atrás, mas com muita chance de virar. Então, o que a gente tem que pensar aqui é o range, né? Se ele vai continuar apostando ou não, esse tipo de coisa. O que eu acho? A gente tem uma mão muito forte, né? Quais cartas são ruins pra gente aí? As acima de valete, né? Ruim, a gente tem um na mão, mas é ruim se bater o valete. Rei, né? Ruim também, porque bloqueia algumas ações dos caras, né? Mas acho que dá sim pra dar só call. E analisar turn, né? Ver se ele continua, se ele chova. E a ideia é essa daí mesmo. Ver se um dos dois aqui, o small ou o big blind, a gente consegue extrair alguma coisa deles. Eu vou falar real, gente. Se sou só eu e o Burim, se somos nós dois na mão, eu prefiro dar raise. Check raise. Porque... Check show me, né? No caso. Pela quantidade de fichas que ele tem pra trás. Porque daí eu acho que eu consigo trazer ele com algumas mãos que talvez no turn ele bloqueie, sabe? Que ele não vai mais continuar. Não, Gabi, não faz isso! Cliquei sem querer, gente. Não, né? É check toda a vida. Toda a vida. Toda mão que vai pagar o all-in da Gabi nesse turn... Todas as mãos que vão pagar o all-in dela vão chovar no turn. Não muda. Só que se ela der check, tem mão que ele vai dar all-in que de repente ele não paga o all-in dela, entendeu? Então é bem ruim. Não faça isso, Gabi. A gente tem que pensar, tá, gente? Muito. Esse 3 de espadas não muda nada. Todas as mãos ele vai fazer, né? Que ele apostou no flop, a tendência é que ele continue no turn. Porque esse 3 não vai mudar nada. Então, algumas vezes, gente, qual dica que eu dou? Eu não vou falar muito, porque eu também já fiz umas coisas desse tipo.
Porque depois na review eu fui fazer, né, review, olhar e falar, Renata, ai, por que você fez isso, sua burra? Várias vezes. Só que o que acontece? Às vezes a gente tá ali no calor do momento, às vezes tá jogando outra tela, e às vezes a gente age por impulso, né? Pense em 3 segundos na situação. Antes de você apertar o botão do mouse, pense 3 segundos. Eu tenho quase certeza que na maioria das vezes você vai mudar de opinião do que você teria tomado de pronto. Se for para ela sair chovendo esse turn, eu prefiro dar check raise no flop, né? Dar check shove no flop. Não gosto. Daí, como eu disse, todas as mãos que vão pagar o win dela vão chovar se ela der check. Porém, se ela der check, algumas mãos que não pagam a win podem chovar. Então, ela não tá dando a oportunidade de ele continuar com algumas mãos que não são tão fortes. Meu Deus! Gente! Caraca! Tô abismada, gente. É sério. Nunca imaginei, tá? Que ele faria isso com as ideias. Pela forma que ele tava jogando bem passivo, né? Foldando, meio estranho. Em geral, olha aí, esse As 10 é uma situação que é interessante. Em geral, se o cara joga da forma que ele jogou, no turn ele vai foldar esse As 10, né? Ela dando a win, ele vai foldar, ele não vai pagar o win com As 10. Só que se a Gabi desse check, em geral as pessoas chovariam esse As 10, né? Pra representar uma mão mais forte, e ela pegaria o cara. É que esse burim, meu, é sério, eu não sei o que se passa na cabeça desses caras. Eu entendo agora quando vocês falam isso. Doador de blinds. Duartezinho tá falando que acertou. O senhor também tem uma conta, né, seu Duartezinho? Bonita de ver também, né? Quase um negriano, né? Acertando as mãos do povo. Bom, enfim, é o que a gente sempre fala, né? A gente não vai acertar uma mão exata que o cara possa ter. E algumas vezes o nosso range não vai bater com a ação do cara. Porém, é importante que a gente faça esse exercício, tá? E é no geral que a gente leva em consideração, não os caras que fogem da curva. A gente pensa numa maneira geral, né? Esse cara aí, esse Busturbi aí, também não tem jogada, né? Ele completa uns blinds da check fold, quase sempre. Acho que dá pra dar raise aqui, faz 2,5, né? Ele não tem muita ficha pra ficar dando call. Acho que se ele der call, dependendo do flop, a gente pode apostar, né? Se a gente dá raise e se beta, a tendência é que ele fold, porque ele tá jogando assim desde então. Algumas vezes não vai passar? Não, algumas vezes não vai passar, mas em geral contra esse perfil passa, tá? Tem uma jogada que vocês comentaram, não lembro qual de vocês, e quando eu tava na Caritim rolava bastante. Que é fazer isso daí, limpar no pré-flop e apostar um blind no flop. A Gabi tem uma broca ainda, né? Na verdade, tem duas, né? Tem o 4. Tem a broquinha aí que ainda tem alguma equidade, né? Então daria pra lá ir apostando. Ó, mais uma vez, gente, a Gabi... Gabi, cadê você hoje? O cara tá falando claramente. Gabi, aposta um blind aí que eu quero pra próxima mão que eu quero jogar esse bagulho. E a Gabi tá dando check. Claramente ele tá falando que não tem nada, que ele quer ser blefado. E a Gabi tá falando, não vou blefar você não. Gente, se atentem a isso, tá? Se o cara tá lá check, insta check, e você não tem valor nenhum de showdown, ou seja, a Gabi não tem nada aí. Ela tem 6 high, que é horrível. Se ela tivesse um par ainda, tivesse acertado 2 ou 5, tivesse algum valor que de repente pudesse estar ganhando dele, né? Tudo bem levar pro showdown, Renata, eu prefiro jogar por valor, não quero arriscar minhas fichas. Mas essa situação, ela não tem valor nenhum. Aposta em um blind, que o cara tá falando que ele não tem nada. Só que se ele tiver 7 high, ele ganha, entende? Mais uma vez, ela se envolve na mão sem um plano pra como jogar se ela não acertar. Isso é muito importante, gente. Quando vocês não acertarem, como vocês vão jogar? Pensem nisso, tá?
Ah, o cara tinha 7 raios. Que eu falei. Se ela passar um blind, ele sai correndo anos-luz, né? Ó, outra coisa que a gente já tinha comentado era do size bet, né? Ela tava fazendo mini raise até agora há pouco. Lembra do rei valete? Aí agora ela fez 3x. Caiu um na mesa. Deixa eu ver onde caiu aqui. Vamos ver quem derrubou ele. Ah, mudou de mesa. Mudou de mesa. Daí ela fez 3x agora. Então, se atentem a isso também, tá? Como pega damitas, hein, essa Gabi? Agora ela fez mini raise de novo. Tudo bem que tava no TG, mas cuidado. Checamos, né? A gente tem top 7, top trinca. O Saulo tá jogando bem duro. Então acho que ele só vai continuar pagando se ele acertar alguma coisa. E aí, se ele acertou alguma coisa, ele não vai pagar com 5 ou com 3. Então, checar, né? The check de novo. Acho que eu apostaria o mesmo size, né, que ela fez. Ela fez 4.800. Acho que faz uns 4K, assim, pra ficar bem esquisito, pra parecer que ela tá blefando mesmo, ou que ela tem uma mão fraca. Bem baixinho, pra ver se ele consegue pagar, às vezes com mais high, ou com algum draw que de repente ele pode ter aberto pra ele aí no turn. Faria menor, faria uns 4K. Bem esquisito mesmo. Isso aí, o Dartzinho concorda comigo. Nice. Bom, vamos lá. Quais mãos ele te paga aí no turn? Ele pode ter acertado 7. Ele pode ter algum par menor que dama, né? Sei lá, par de 9, de 8, de 6. Esse 3 não acho que mude de nada. Eu não acho que ele vai pagar no turn com 6, que é um size um pouquinho maior, que ela fez meio pote, né? Praticamente. Eu acho que cabe mais um bet. Não fazer muito alto, porque, como eu disse, eu acho que o range dele é fraco. Não acho que ele tenha mãos muito fortes. Então eu faria pequeno. E se ele desse raise, eu foldaria. Por quê? Ah, Renata, mas se eu fizer um size pequeno, eu não tô induzindo o cara da raise? Sim, quando o cara tem capacidade para isso. O Saulo, pelo que ele mostrou até agora, ele não vai dar check raise nesse river por blefe ou com mão fraca, tá? Eu acho que ele só vai fazer isso com full ou trinca. Então, eu acho que se ele tem um valor intermediário, ele vai dar call. E se ele tem nada, se ele tinha um draw que abriu no turn e ele não fechou, ele vai foldar, ele não vai blefar, tá? Ai, gente, vacilei. Então, a gente não consegue extrair, né? Então, vamos apostar aí baixinho para ver o que ele faz. Eu não acho que ele tem a capacidade de chover, não, gente. Eu acho que em geral, se ele acertou um valor intermediário, ele vai dar call. E se a gente fizer muito alto, ele não vai pagar, porque ele é duro, né? Ah, Gabi, não faz isso! Não gosto. Eu acho que tem que fazer pequeno, porque ele tá claramente falando que o range dele é fraco, né? Então, a gente tem que rezar para ele ter acertado o 7, ter trinca de 7, ou ter as 7, alguma coisa desse tipo. Ou ter par de 6, par de 9, de 8, algumas mãos assim, que são fracas e não vai pagar o win, ou não vai pagar 12k, 13k, acho que tem que fazer pequenininho, né? O Dardzinho tá falando, eu faria de 6 a 8k. É isso aí mesmo, tem que fazer pequeno, pra ver se ele dá call aí com 7, com esses pares catrupinhos, sabe? Pares pequenos que ele pagou.
Esse perfil aí é bem durinho, né, que ele tem mostrado. Então, a Gabi não vai extrair quase nunca, gente. Se atentem ao size bet, gente, isso, tá? Se eu fizer pequeno... Ó, pensa, se o cara tem par de 7, né, que ele fulou no river, que é uma mão que ele pagaria o all-in da Gabi, certo? Se a gente aposta pequenininho, ele vai dar all-in também, então, sabe, a gente não vai deixar de extrair. Enfim. Ó, esse é um spot legal também. O Rios tem jogado um pouco mais duro, sim. Mas a gente não tem tribetado nunca, né, gente? Acho que dá pra tribetar aqui. O que vocês acham? Acho que dá pra tribetar, né? Eu gosto de tribetar. Prefiro tribetar do que dar call. Tudo bem que a gente tem posição e tudo mais. Ele vai aumentar quase sempre. É a primeira vez, né, que chega small e big, a gente ainda não viu como ele joga. Então a gente não sabe. Mas em geral eu gosto de tribetar aqui. O que Nito tá falando, cabe um recheio? Sim, eu acho bem nice. Bom, como jogada, né? Pagaria a primeira. Vamos ver o que acontece. A Gabi, sua conta magnífica. Vamos lá. Da forma que ele jogou, gente. Da forma que ele jogou, eu não acho que tenha muito valor, né? A gente continuar apostando aí. Tá um flop super catrupe, né? A size que ele fez no flop foi praticamente o mesmo que ele fez pré-flop. Isso demonstra, do meu ponto de vista, uma fraqueza. Boa noite para quem tá chegando agora. André, seja bem-vindo. Então, se a gente apostar aí, eu não acho que ele vá pagar, tá? Com 2 pares. Se ele não apostou, eu não acho que ele vai pagar, entende? Do meu ponto de vista. Então eu daria check aí e pagaria no river, se ele apostasse alguma coisa. E se no river ele não apostasse nada, eu faria o mesmo esquema, catrupinho pequeno, pra ver se parece que eu tô tentando roubar o pote e ele tenta me pagar, se ele acertou um par ou de ice high mesmo. Não gosto. Como eu disse, né? Eu daria check e pagaria river, porque eu não acho que ele tenha uma força, né? E se ele der raise aí, ferrou, né? Deu call. Au! Olha, gente, mais uma vez é o que eu sempre falo. A gente às vezes se coloca em spots desnecessários, gente. Tá? E agora? O cara tá jogando duro pra caramba. Lembra que eu falei até agora, né? Que ele tá jogando duro, pra gente jogar com paciência contra ele. Não tinha necessidade da Gabi fazer tudo isso no turn. Se ela não aposta turn, né? Se ela dá check behind no turn, o pot vai estar menor. Ó, vamos lá. O pot vai ter metade, né? Vai ter 23k. Ele vai apostar bem menos no river. E aí a gente vai pagar e vai ficar tudo bem. A gente vai ver a mão dele. Ah, Renata, mas a gente muitas vezes vai perder valor, vai ganhar pouca ficha. É melhor ganhar pouca ficha do que se colocar numa situação que a gente não sabe o que fazer. Agora eu não sei mais, eu não entendo a range dele mais. Porque até quando eu tava lendo, né, tava conseguindo compreender, no flop ele fez uma c-bet do tamanho do raise pré-flop, que, do meu ponto de vista, demonstra fraqueza, porque esse flop é conectado e tá dentro do range do Big Blind, certo? Certo. Turn ele deu check. Tá me mostrando o quê? Que tá com receio também. Não tá querendo inflar muito pote. Tá meio esquisito. Daí é a hora da gente dar check behind, porque a gente consegue ainda compreender. Agora ele inflou muito pote. E o cara tola. E aí, agora? Olha quanta ficha, gente.
Quanto ele apostou? Olha quantos blinds a gente vai ter que pagar nesse River aí. Pra ver. Pra muitas vezes empatar ainda, né? E ter que splitar o pote. Nossa, gente, que situação. Essa aposta dele também parece blefe, tá dizendo Diogo. Não acertou nada e sai betando. Porém, a mão dela, que era sonho, virou pesadelo. Aí o André tá falando que ela ficou comprometida. Então, é justamente isso, tá? A gente se coloca muitas vezes em spots desnecessários. A gente inflou o pote aí sem propósito, sem pensar qual era o range do oponente, sem entender o que a gente queria que ele fizesse. Prestem atenção nisso, gente, em size, em posição, em como o cara jogou a mão. É o que o Diogo falou, tá? Parece muito blefe. Por quê? Porque até o turn ele tava demonstrando muita fraqueza. E tá dentro do perfil dele, que até então ele tá jogando duro. Pode ser que ele esteja blefando aí, por quê? Porque ele tá achando que tá empatando com a gente, porque o board tá seguido. Beleza. Só que a gente vai pagar 14 blinds e meio pra empatar. E se ele checou aí na broca e acertou a broca? Sabe? Então a gente é muito sick isso. Será que vale a pena a gente investir tudo isso de blind? Desnecessariamente, né? Tomem cuidado, tá, gente? Eu sinceramente não pago. Eu não pago não, se fosse um cara mais lock, que eu tivesse certeza que na maioria das vezes ele estaria blefando, eu pagaria até. Mas sendo rios, não, porque eu acho que mesmo que pequeno existe a chance dele ter brocado aí, ter um 10 catrupe na mão e ter acertado. Eu foldo. A Gabi foldou. Aê, Gabi, pelo menos foldou. Só que em geral, sabe, não tinha necessidade. Ela podia muito bem ter dado check behind turn. E no River ele ia apostar praticamente 11k, provavelmente, que é o valor que ela apostou no turn. Então, daria na mesma, né? Enfim. E veria o showdown. Ai, meu Deus. Como a gente sempre fala, né? Como eu sempre falei aqui, não. Limpe não. Tudo bem, é o mesmo esquema, né? O Kid Tooth lá tá limpando bastante e já demonstrou fraqueza da Raze. Você quer jogar só contra ele. Tá querendo explorar essa tendência porque você percebeu da Raze, não limpa, tá? Porque senão você vai ter que jogar uma mão que é ruim. Só porque é suited não significa que é boa. É valete 3, sabe? É muito ruim. Mas, enfim, como jogado, boa noite pra quem tá chegando agora. Full Gambler. Nice. Apostamos, né? A gente tem backdoor aí, a gente bateu uma de espadas, a gente tem chance de fazer flush runner, a gente tem top pair, porque eu aposto, porque a gente tá jogando contra 3, tem 2 cartas próximas dos mesmos naipes, então a gente consegue extrair de repente de algum draw que um deles acertou, ou de um 9, né, que possa ter. O Saulo de novo, gente, contra ele, né? A gente vai jogar. Pode ser que ele tenha valete? É pior que melhor que o nosso, né? Óbvio que se ele tiver valete é melhor que o nosso. Tô pensando se ele paga a gente com um 9. Não sei se ele paga com um 9. Se eu achar que só paga com valete, eu acho que é mais nice da check behind, né? Tem alguns draws que a gente consegue extrair. Eu acho que dá pra apostar de novo, mas não fazer meio pote, fazer um pouco menos, sabe? Pra ver se a gente consegue extrair de uns draws, que eu acho que tem mais draws na mão dele do que valetes. Faria menor, faria uns 10.
9.800, de 9 a 11, assim, não faria muito mais que isso, porque eu não sei se ele paga pra ver. Bom, nessa situação eu não acho que tenha mais valor, eu não acho que ele, se a gente chovar, ele vai pagar com 9, tá? Eu prefiro dar check behind, tem um certo valor de showdown, e não acho que ele vai pagar como pior, então chequei. Ah, realmente ele tava no draw. Nice. Vamos ver mais uma mão, aí encerra por hoje. Ó, o Rios de novo, né? Cara, mais uma vez eu falo que é nice tribetar, sabe? Aquela hora ela não tribetou a Easy 8, né? Que eu particularmente tribetaria. A gente tá em 4. A gente tem posição contra ele. A gente tem um As que tá bloqueando as possibilidades dele ter As também. A gente não tribetou até agora nenhuma mão que não seja dama-dama. Então, acho nice tribetar aqui. Não gosto de dar call. Justamente por isso, né? E agora? Eu acho que nessa situação, aquela situação da mão anterior, que foi a única que a gente teve experiência com ele de Blind War, né? Ele jogou bem parecido, ele apostou um pouco no flop, a gente deu call, e no turn a gente betou, né? Porque eu ia falar que a gente poderia tentar flotar ele, né? Pagar de Ice High. E no turn, se ele checasse, a gente apostaria. Que é uma jogada que normalmente acontece. Só que o problema é que assim, né? A gente jogou uma mão contra ele, na qual a gente perdeu bastante ficha. Eu, particularmente, acredito que tenha situações melhores pra gente se envolver com esses perfis, né? Com esses caras que não estão pensando muito no jogo. Acho que tem situação melhor. A gente não tá vindo de uma situação muito boa, né? A gente acabou de dar um showdown de Valete 3, que a gente pagou pré-flop. Então eu não acho, eu acho que a melhor opção, por causa do momento do jogo, né? Por causa das mãos que a Gabi jogou, dos showdowns que ela teve e da nossa mão que foi recente, que a gente perdeu muita ficha pro Rios, eu acho que não tem necessidade de a gente tentar fazer alguma coisa diferente contra ele. Folda mesmo e perde pouca ficha, mas a gente tenta numa próxima oportunidade jogar de maneira melhor, achar um spot melhor. Por isso que eu falo, gente, se ela tribetasse pra flop seria muito mais fácil a gente jogar, né? Enfim, eu prefiro foldar aqui e não ter muito perrengue. Nice. Bom, galera, vamos ver o que vocês estão falando. Bom, ainda falta bastante mão, gente, do torneio da Gabi. Eu vou falar com o pessoal da Intel para ver se a gente deixa as 2 últimas aulas pra gente terminar esse review sem precisar acelerar muito, né? Hoje já fiz uma dinâmica um pouco mais rápida, porque eu percebi que ainda tem bastante mão pra gente ver, mas acho que em 2 aulas a gente consegue matar da forma que a gente fez hoje. Eu vou falar com eles pra ver se não tem problema. Aí a semana que vem a gente vai até a mesa final. E na última aula do mês a gente faz só a mesa final, tá bom? Obrigada aí mais uma vez por vocês estarem aqui comigo hoje. Obrigada a quem é novato, né? Quem tá participando do treinamento pela primeira vez. Obrigada pelo palpite de vocês. É muito legal que vocês deem a opinião de vocês, que vocês comentem, né? Inclusive quando vocês não concordam comigo, enfim, acho muito nice. Acabou, Diogo, começou às 19 horas e acaba às 8, tá? O Rudinho tá falando que a Maria cravou o PCA, o Main Event, eu vi, muito nice, ela é a esposa do Negrin, né? Eu já joguei com ele no LAPT, eles estavam sempre lá, quando eu rodei o LAPT. É muito legal, ano passado no EPT eles fizeram heads up, né, junto. Meu, é muito legal ver o poker feminino crescendo, eu fico muito feliz em, de certa forma, ter participado desse crescimento e poder agregar de alguma forma, eu sou muito a favor. Eu acho que mulheres e homens têm a mesma capacidade intelectual
Então, independente de sexo, né? De gênero, todo mundo tem capacidade, e isso é muito nice. E o PCA, o Main Event, dizem que é o field mais difícil que existe no poker. E ela provou que é capaz, que uma mulher é capaz de passar por cima desse batalhão de homem, né? Que infelizmente as mulheres ainda são minoria, cerca de 5%, que é muito pouco. Mas aos poucos a gente chega lá. Já tem uma boa representatividade, né? O poker feminino, inclusive aqui no Brasil. E eu tenho muita fé que com o tempo vai acontecer uma igualdade, sim. E por enquanto a única forma da gente provar isso é fazendo o que a Maria fez, né? Indo lá e provando, né? É isso aí, é muito nice. Beleza, galera? Bom, perguntaram como mandam as mãos para eu comentar. No fórum da Intel tem uma session lá de MTT. Então você pode postar sua mão no Boom e colocar lá para serem comentadas. Nós temos uma aula por mês para ser comentada somente as mãos, que eu pego lá no fórum. Esse lance de review é o segundo review que nós estamos fazendo, porque a galera gostou da dinâmica, enfim. Mas as próximas aulas eu acho legal dar uma diferenciada, fazer outras coisas. E o review a gente fazer de vez em quando, porque dá pra perceber a gente ficou o mês inteiro fazendo um review só, né? Como é MTT, não é Sitting Go, a gente acaba levando mais tempo porque são muitas mãos. Por exemplo, esse torneio da Gabi tem quase 500 mãos para serem comentadas. Então é bastante coisa, né? Não dá pra fazer em 2, 3 aulas. Beleza? Bom, galera, se vocês tiverem dúvidas, meu Facebook é xtinhax, tô à disposição. Essa aula vai estar disponível no meu YouTube. Eu sempre posto, inclusive, lá no Facebook também as aulas, para quem quiser acompanhar, tá? Quando muda de Intel Poker para Poker School? Tem previsão? JCS, eu não sei dizer, tá? Quanto a isso. Se você puder perguntar lá pro pessoal da Intel mesmo, que eu não sei te dizer, desculpe. Beleza, galera? Eu tô disponível lá no meu Facebook para quem quiser falar comigo. Pode demorar, mas eu respondo todo mundo. Obrigada mais uma vez. E até semana que vem. Beijo. Tchau, tchau.